Dando sequência, Pedro então falou o seguinte: Jesus, de maneira alguma vai acontecer isso com o Senhor. Eles estavam à parte. Jesus trouxe Pedro para o meio da multidão e falou para Pedro, para os discípulos e para toda a multidão: Arreda de mim, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, mas das coisas deste mundo. Ora, Pedro tinha acabado de dar a resposta correta. Que eles pensam que eu sou? Vocês, discípulos, o que vocês pensam que eu sou? E Pedro disse: o Senhor é Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, Messias que deveria vir aqui. E Jesus falou: muito bem, é isso mesmo. Você acertou. Quem falou isso e quem revelou isso para você foi o Espírito Santo. Mas logo em seguida, Pedro começou a pensar como um mundano. Um Messias que veio resolver os problemas deles ali, e não do pecado mundial. Ele estava falando, hora que ele falou que era o Messias que veio do céu e tal, e agora ele estava falando aquilo que o diabo queria que fizesse. O diabo temia que Jesus desse a sua vida em favor dos pecadores, porque se desse a sua vida em favor dos pecadores, ele estaria derrotado. A derrota de Satanás foi sobre a morte de Jesus. Ele foi vencido por Satanás ali na morte. Quando Jesus morreu, ele diz: está feito, está consumado. O inimigo está derrotado. Agora a vida eterna é possível para quem desejar, quem crer de todo o coração. Vocês não têm só uma opção agora. Vocês têm esta opção, a vida eterna. Antes você tinha a morte eterna só. Agora vocês têm ou a morte eterna ou a vida eterna. Vocês vão escolher livremente. E Satanás se desesperou. Tanto é que depois que foi morto, Satanás fez uma porção de coisas ali para sentar, puseram um exército ali na boca do túmulo, porque falou: ele vai ressuscitar. Então põe essa pedra bem pesada aí e põe um exército aí para não deixar ele ressuscitar. Mas Jesus ressuscitou, provando que ele passou por essa vida sem nenhum pecado, cumpriu todo o preceito de Deus. O salário do pecado é a morte. O ser humano estava morrendo, e essa morte eterna, Jesus veio e deu a vida eterna para que nós tivéssemos a vida eterna dele. Jesus não perdeu a vida eterna. Jesus é a vida. Ele diz: eu dou a vida espontaneamente e recupero a vida quando eu quiser. Então ele repreendeu a Pedro: você está falando como se fosse o diabo? Agora há pouco você falou como se fosse o Espírito Santo, mas de repente você passou a falar como se fosse o diabo. Cuidado com isso, porque a minha missão é salvar. Então ele vem falando sobre as dificuldades de ser exatamente um seguidor de Cristo. Ele estava ensinando a multidão, ensinando os discípulos. E estava dizendo que eu vou sofrer, vou passar por todo o sofrimento, por toda a humilhação. Ora, eu sendo mestre e Senhor, estou passando por toda esta humilhação, quanto mais vocês. Vocês vão estar aqui nesse mundo, o Espírito Santo vai estar com vocês. Eu mesmo, como Deus,
Estou sendo, estou tendo sofrimentos porque eu quero salvar vocês. Vocês também terão sofrimento, mas não se apavore, tenha de ânimo. Eu estou com vocês. Eu estou com vocês até a consumação do século, ou seja, até a segunda vinda de Jesus. Quando passar todo esse sofrimento, depois nós estaremos presentes, vendo Jesus face a face, conversando com Ele e tudo mais, nas mansões celestiais. Mas aqui, nós, eu, você, somos provas de que realmente não é fácil seguir Jesus. Jesus dá toda a proteção, cuidado, mas é inevitável que haja perseguições, enganos, perdas de amizade, perdas às vezes de emprego, sofrimentos e até morte. Por isso que Jesus diz: aquele que ficar fiel até o fim, mesmo diante da morte, esse será salvo. Jesus nos dá as condições. Nós não podemos desistir no meio do caminho. Então, o que é um discípulo? O discípulo é uma pessoa que está aprendendo. Ele é um aluno. Nós somos alunos, mas também somos apóstolos. Apóstolo quer dizer enviado. Eu dou toda a autoridade para vocês para ir e falar isso que eu estou falando. Que há saída para o pecado. Satanás coloca a situação assim: você já pecou, você não merece nada. Você está perdido, você não vai para o céu. No céu é só perfeito, pessoa que nunca pecou. É mentira isso. O céu vai estar cheio de pecadores arrependidos e perdoados. E a perdição, o inferno, vai ter o quê? Pecadores não arrependidos e não perdoados. É só isso. Então, se você errar, se você tiver dificuldades lutando a favor de Jesus Cristo e você bater um desânimo, alguma coisa, saiba que isso acontece com todos. Mas não desista. Se agarre à videira verdadeira. Ele te susterá.